Olá, seja bem-vindo. Sou o Dr. Roque Savioli, médico cardiologista há quase 50 anos, e aqui serei o seu guia para você aprender a transformar a sua casa em um centro natural de reabilitação cardiovascular e assim sair do alvo do infarto e do AVC. E assim, alguns efeitos colaterais são altamente desejados, pois as pesquisas mostram que quem segue este plano é capaz de normalizar a pressão arterial, controlar os níveis de colesterol, baixar os níveis de açúcar do sangue, emagrecer, ficar livre da gordura visceral, reprogramar o cérebro, proteger as memórias, restaurar a energia vital. Se você pudesse olhar com um microscópio dentro do seu organismo, ficaria extremamente animado com os efeitos que o novo fluxo de sangue promove. No coração, as artérias ficam limpas, a circulação potente e há uma retomada da capacidade cardíaca e do controle de problemas como hipertensão, colesterol e diabetes. No cérebro, ele recebe mais sangue e nutrientes, retoma a capacidade de desenvolver novos neurônios, melhora a memória, a concentração e o raciocínio. Já no metabolismo, quanto mais sangue circula de uma maneira otimizada, mais eficiente é o seu metabolismo e a capacidade de queimar gordura, acelerando o emagrecimento. Na pele, o novo fluxo de sangue diminui a desidratação e o ressecamento e você fica com a aparência mais rejuvenescida. Nos órgãos sexuais, a vascularização melhora a performance sexual dos homens e melhora o libido das mulheres. E é por meio da circulação que neurotransmissores do prazer, da calma e do bem-estar podem ser distribuídos para todo o corpo de uma maneira mais eficaz, diminuindo assim o estresse, ansiedade e depressão. Mas veja, o que vamos aprender aqui não é uma dieta simples que está em qualquer lugar da internet. É um estilo de vida. Ao se sentir melhor e restaurado, você terá mais oportunidades de se conectar com seus amigos, familiares e entes queridos. Volta a ter disposição para sair do sedentarismo e fazer as coisas que gosta. Encontre um novo hobby e novos propósitos para viver. Terá uma vida suficientemente boa, produtiva, para ver seus filhos e netos crescerem, para estar presente na família e na comunidade e fazer a diferença no mundo. São escolhas não apenas para aumentar o tempo de vida, mas sim para garantir estar bem e operante por todo o tempo que você viver. É isso que você deseja? Eu tenho certeza que sim. Veja, sou médico, doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, membro das Sociedades Brasileiras e Paulista de Cardiologia. Desde 1977 sou médico assistente do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde atuo hoje na unidade de cardiogeriatria. E também integro o corpo clínico de vários hospitais aqui de ponta aqui de São Paulo. Há quase 50 anos, portanto, eu tenho como missão cuidar da saúde cardíaca de homens, mulheres e suas famílias. A maioria dos pacientes que são encaminhados a mim tratam-se de quadros extremamente complexos, que muitas vezes a própria medicina não encontra saídas. Porém, após muito estudar para cuidar dessa parcela de população tão carente de cuidados, eu desenvolvi um método de 9 semanas que promove efeitos tipo como inimagináveis. Pessoas que aos 70, 80, 90 anos recuperam uma vida com mais qualidade, menos sofrimento, podendo aproveitar com energia e vitalidade os anos maduros. E sempre que vamos olhar de perto um coração adoecido, encontramos um combo que sustenta esse adoecimento. Trata-se do controle de 4 fatores de risco que mais adoecem o coração. Eu falo de pressão arterial, colesterol, açúcar no sangue e peso corporal. Porém, a American Heart Association, após anos de pesquisas e mapeamento da população, encontrou também 4 comportamentos que mais restauram a capacidade cardíaca. E aqui temos eles: comer para viver melhor, alimentação mediterrânea, exercícios e uma vida em movimento, ter um sono reparador,
eliminar os hábitos parasitas, né? Estresse, tabagismo e álcool. Daqui em diante, o meu propósito é que você coloque em prática toda a minha metodologia e recomendações, validadas pela ciência, e assim aprender na sua casa a adotar esses compromissos capazes de restaurar o seu coração e o seu cérebro em 9 semanas. E assim resgatar não apenas a sua saúde física, normalizando os seus exames e restaurando o seu organismo, mas também desfrutar de uma saúde psíquica e espiritual que não é comprometida pelos vilões da cardiologia. Como recomendação inicial, o meu convite é para que tenha na ponta da língua os seus indicadores de saúde que mais influenciam na sua saúde cardiovascular. Na área da cardiologia, temos uma unanimidade entre os vilões. Quem tem colesterol alto tem 4 vezes mais chance de desenvolver um problema cardiovascular do que aquele que não o tem. Veja só, 70% do colesterol que circula pelo nosso sangue é produzido pelo nosso próprio corpo e integra as membranas das células, os hormônios, as vitaminas. Então, doutor, por que o colesterol é uma preocupação? O problema não é ter o colesterol na corrente sanguínea, mas sim o ter em muita quantidade, especialmente do tipo maléfico. Os tipos de colesterol: LDL colesterol, que é o colesterol ruim que se acumula nas artérias, levando à formação de placas que dificultam o fluxo sanguíneo. HDL é o colesterol bom, ajuda o organismo a eliminar as gorduras, limpando as artérias. Em uma próxima aula eu vou aprofundar como calcular o risco do colesterol alto e quais são os valores de referência. Mas em linhas gerais, temos que o LDL é chamado de colesterol ruim, porque pode se acumular nas artérias, levando à formação de placas que podem dificultar o fluxo sanguíneo. Seu nível ideal é menor do que 100 mg por decilitro. Isso nas pessoas que nunca tiveram problemas cardiovasculares. Agora, naqueles que já tiveram infarto, fizeram cirurgia, colocaram stent, angioplastia, os níveis devem ser menores do que 70 mg por decilitro. Já o HDL, que é o colesterol bom, aquele que ajuda o organismo a eliminar as gorduras, limpando as artérias, ele deve ter um valor acima de 40 mg por decilitro, especialmente nas mulheres, onde os níveis baixos de HDL estão associados a uma chance maior de doenças cardiovasculares. Hoje pairam alguns mitos em relação à alimentação protetora. Isso ocorre por alguns equívocos que ocorreram no passado. A partir da década de 1960, as pessoas foram aconselhadas a ficarem longe de alimentos ricos em colesterol, como ovos e alguns tipos de frutos do mar. Mas hoje o consenso crescente entre os cientistas é que o colesterol dos alimentos tem relativamente pouco efeito sobre o colesterol no sangue, admitindo-se que somente 30% do colesterol do sangue ele vem da alimentação. Mesmo assim, as novas diretrizes aconselham a consumir menos do que 10% de gordura saturada nas suas calorias diárias. Especialistas enfatizam que a alimentação mais importante é investir nas fibras, eliminar os ultraprocessados e refinados. Você pode trocar o óleo, aquele processado, por azeite de oliva, incluir muitas frutas e legumes na alimentação, consumir peixe pelo menos 2 vezes por semana. Alerta, 2 ovos por dia não vão elevar seu colesterol. Mas o que você deve evitar são os seguintes: alimentos ultraprocessados, pré-preparados, embutidos, salgadinho, produto com gordura trans, etc. Carne vermelha mais de 1 vez por semana, tem que evitar. Consumir açúcar e sal em excesso, isso deve ser evitado. No entanto, por mais esforço que se faça, existem indivíduos que são geneticamente predispostos a ter colesterol alto, ou que já estão em situação de risco. A mudança dos hábitos alimentares pode ajudar a controlar o colesterol,
mas na grande maioria dos casos, a necessidade de ser acrescentado um medicamento. Dentre estes medicamentos destacam-se as estatinas, que além de reduzirem os níveis de LDL de colesterol, elas têm uma ação anti-inflamatória. Isso quer dizer o seguinte, elas atuam nas placas de colesterol que estão aderidas nas paredes das artérias, impedindo que elas aumentem e causem uma obstrução. Uma coisa eu sempre digo para vocês e repito, nunca pare de tomar remédio por conta própria e sempre converse com o seu médico antes de qualquer atitude. Jamais substitua medicamento por alimentos, chás, ervas, suplementos. Combinado? Agora vamos falar um pouco sobre o segundo indicador, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial ou pressão alta é um dos fatores mais importantes do risco cardiovascular. Ela é conhecida como assassina silenciosa, porque na maioria dos casos ela não dá sintomas. E sendo que o primeiro sintoma já pode ser decorrente de uma complicação como a insuficiência cardíaca, doença renal, infarto e acidente vascular cerebral. É uma doença que em 95% das pessoas não se sabe a causa. Daí não ter cura, mas é totalmente controlável com hábitos de vida saudáveis e medicamentos. A vida desregrada, o estresse, a obesidade, o sedentarismo, a má alimentação podem ser fatores que desencadeiam a hipertensão arterial. O consumo de sal em excesso é o maior vilão. Não devemos nos esquecer que além do sal que colocamos na preparação dos alimentos, esse já é parte integrante de diversos alimentos, mas ele está presente também nos embutidos, nos alimentos preparados, etc. Então, tirar o saleiro da mesa é providencial. Invista em temperos naturais, adicione frutas às saladas, que diminui a necessidade de temperar. Inclua a prática de exercícios físicos no seu dia a dia. Comece com uma caminhada diária de 30 minutinhos. A redução do peso corporal é um dos maiores remédios para combater a hipertensão arterial. Nunca deixe de tomar medicamentos por conta própria. Não se esqueça que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa na maioria dos casos. Não espere a pressão subir para você tomar o remédio que o doutor receitou, porque às vezes pode não dar tempo. O termo síndrome metabólica descreve um conjunto de fatores de risco que se manifestam em um indivíduo e aumentam a chance de desenvolver doença cardíaca, derrame e diabetes. A síndrome metabólica tem como base a resistência à ação da insulina, que é aquele hormônio responsável pelo metabolismo da glicose. Daí também ser conhecida como síndrome da resistência à insulina. Isso quer dizer o seguinte, a insulina age menos nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina e elevando o seu nível no sangue. Alguns fatores contribuem para o seu aparecimento. Os genéticos, o excesso de peso, principalmente na região abdominal, e a ausência de exercícios físicos. A síndrome metabólica é uma doença da civilização moderna, associada à obesidade como resultado da alimentação inadequada e do sedentarismo. Os principais fatores de risco são grande quantidade de gordura abdominal. Em homens, a cintura com mais de 102 centímetros e nas mulheres maior que 88 centímetros. Níveis baixos de HDL colesterol, que é o bom colesterol. Em homens, menos do que 40 mg por dl e nas mulheres, menos do que 50. Triglicerídeos elevados, que na verdade é o nível de gordura no sangue. 150 mg por decilitro ou superior. Pressão sanguínea alta, 135 por 85 mm de Hg ou superior. Ou se você está usando algum medicamento para reduzir a pressão. Glicose elevada, acima de 110 mg por decilitro ou mais. Ter 3 ou mais dos fatores acima é um sinal da presença da resistência metabólica. A maioria das pessoas que a tem sente-se bem e não tem sintomas.
Entretanto, elas estão na faixa de risco para o desenvolvimento de doenças graves, como a cardiovascular e o diabetes. Se você já conheceu os 3 indicadores do coração, é preciso agir rápido para impedir que esses vilões permaneçam agindo impunemente. É isso que vamos fazer juntos a partir de agora, e deixe aqui nos comentários qual é o seu maior desejo para recuperar a sua saúde.